Olá, boa noite, sou o Thiago, coordenador de projetos da Elos, e hoje nós estamos na nossa live para conversar um pouco com o Alex Moreira. Alex ele é mestre em educação, coordenador de projetos da Elos também, e a gente vai discutir um pouco a partir do artigo que foi publicado no nosso blog, cujo tema é como manter as equipes de trabalho engajadas. Boa noite, Alex. Boa noite, que seja um momento de reflexão com as pessoas que estiverem aí e que seja produtivo. Ótimo, então para a gente começar esse nosso bate-papo, primeira pergunta para a gente situar quem está nos assistindo: o que é engajamento? Essa é uma boa pergunta para a gente começar, né, a definição de engajamento. Antes de eu responder ela, Thiago, eu gostaria de falar que a gente vai situar o engajamento em equipes de trabalho vinculadas à educação. Então, desde equipes de secretaria de educação, né, que é um público também que a gente precisa conversar um pouco mais e que tem muitos desafios, as pessoas que representam o governo, as pessoas que implementam política, como gestores que lideram equipes de trabalho nas escolas, né, então os professores, gestores que lideram os professores, que lideram os funcionários, e algumas das estratégias servem até para professores, quando estão trabalhando com os alunos e sente que não há engajamento da turma, algumas estratégias também são correspondentes. E aí, voltando à sua pergunta sobre definição de engajamento, engajamento está muito vinculado à motivação, a uma participação ativa, né? A esse envolvimento com aquilo que está acontecendo. Então, é uma pessoa que está engajada com algum trabalho, é aquela pessoa que está envolvida verdadeiramente, é aquela pessoa que se doa para aquilo que está acontecendo, é aquela pessoa que opina, que participa, que se envolve, que critica também. A crítica faz parte do processo de engajamento. Acho que na outra ponta a gente tem a apatia, né? Então, equipes que não estão engajadas são aquelas que não têm relação com aquele fazer, que a gente pode dizer está um pouco apática em relação ao que está se fazendo. Então, acho que essa é uma maneira de compreender esses sinônimos como motivação, envolvimento, participação, dá para entender o que seria engajamento. Ótimo, Alex, eu acredito que você trouxe algumas características que demonstram esse engajamento da equipe, e aí eu trago uma pergunta ligada à figura dessa liderança, desse líder que está na secretaria ou está na escola, e qual seria o papel desse líder para não só manter, mas para criar uma cultura de engajamento desses profissionais que trabalham nesse espaço com eles? Esse é um bom ponto para a gente pensar, né? Porque você já situa uma coisa que nem sempre é orgânica e natural, que é o papel de uma liderança. Então, nem sempre as equipes elas têm uma liderança positiva que conduz o trabalho, né? Às vezes você tem as lideranças hierárquicas, né? ou o chefe, ou alguém que é responsável por aquele grupo, mas ele de fato não lidera, né, aquela equipe no sentido de inspirar, de ser reconhecido, de ter legitimidade por aquele grupo. Então, o primeiro ponto a se pensar é será que essa pessoa que hierarquicamente está acima do grupo, ele de fato é um líder, né? Será que ele é um grupo ele é uma pessoa que o grupo reconhece como alguém que tem um conhecimento técnico do assunto, como alguém que inspira, como alguém que eu sei que eu posso contar se eu precisar? Hoje em dia o conceito de liderança ele vai muito na linha daquele que não só que diz, vai lá e faz, mas aquele que apoia, ensina como fazer, orienta, e aí você vai tendo esse reconhecimento. Então, partindo do pressuposto de que essa pessoa de fato é um líder para aquele grupo, isso já é um ponto extremamente relevante para produzir engajamento. Porque o líder ele vai lendo as equipes de trabalho, vai mapeando os perfis daquelas pessoas e vai entendendo em quais momentos algumas pessoas podem ter mais ou menos autonomia, algumas pessoas podem ser mais ativas, algumas lideranças situacionais podem se constituir, porque a depender do trabalho, esse líder também pode pegar alguém do grupo para conduzir alguma ação, alguma atividade. Então vamos dar um exemplo na escola, né? O diretor e o coordenador. O diretor e o coordenador são líderes ali pedagógicos, né? E em alguma determinada ação, alguma feira cultural, talvez um professor pode liderar o processo na parte de organização do evento, o outro professor pode liderar a arrecadação, um funcionário pode liderar a comunicação com as pessoas. Então, esse líder, identificando quais são as forças do grupo, ele também vai dando mais autonomia e essas pessoas vão se engajando, porque a hora que eu tenho uma responsabilidade
com o processo, eu me vejo partícipe, então eu tendo a me envolver mais. Então essa já é uma estratégia, tendo a liderança sendo reconhecida e essa liderança trazendo as pessoas para participar do processo, você também aumenta o engajamento nas equipes. Ótimo, fica muito forte para a gente então da ideia desse líder, ele sempre está atento ao grupo e ver as potencialidades e utilizar disso, né, Alex? Para algumas ações dessa liderança situacional. E daí, pensando um pouco, como você falou e contextualizou para a gente no começo, a gente fala com o público de educadores de redes privadas e redes públicas de ensino, e algumas vezes essas decisões ou aquilo que vai ser feito já está muito instituído. E aí, o que me chama a atenção, eu queria que você falasse um pouco para a gente, como ainda, por meio dessa instituição que já tem clara do que se deve ser feito, como essa liderança pode ainda trazer essas pessoas para opinar ou para realizar algumas ações, respeitando essa decisão, esse movimento democrático de participação, mas também respeitando alguns limites que a rede, que a instituição tem já claras. É um bom ponto para pensar, porque a pessoa que lidera, seja numa secretaria de educação ou na gestão, ou até mesmo na sala de aula, ela tem fatores externos, né? E no caso que você diz, até uma legislação que limita algumas coisas. Então isso é parte das regras do jogo, né? Os fatores externos, eles penetram no processo de liderança e de engajamento das equipes. Então eu acho que aí a regra é a gente reconhecer quais são, até onde a gente tem governabilidade, saber lidar com isso. Porém, você traz uma palavra na sua fala que, embora ela seja muito conhecida, nem sempre ela é muito operacionalizada ou ela ocorre no campo da prática, que é essa gestão democrática, esse processo democrático de decisão. Hoje, equipes com alto engajamento, elas opinam sobre as coisas. Então, acho que esse é um ponto a se pensar. Quando a gente pensa em manter e aumentar o engajamento das equipes de trabalho, isso passa pela premissa da gente ter um processo democrático de tomada de decisão. Então significa que todas as decisões, né, a todo momento precisam ser dialogadas, porque senão se torna muito oneroso o processo de discussão, mas decisões cruciais, estruturantes, elas precisam passar pelo processo de discussão coletiva. Dá trabalho, é polêmico, mas a decisão, os encaminhamentos são mais perenes. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, quando elas percebem que aquilo que elas disseram tem valor ao grupo ao que elas fazem parte, elas se comprometem mais com o que a gente precisa fazer. Então, se o tempo todo essas pessoas sentem que as decisões vêm sempre de alguém para que eu apenas execute, né, eu vou perdendo engajamento com aquilo. Então, sempre que possível, na Secretaria de Educação, a gente está mobilizando algum processo que vai começar a acontecer nessa secretaria. Se eu tenho governabilidade para ouvir as pessoas sobre como elas acham que esse processo deveria ser, sobre quais as melhores maneiras de serem feitos, isso aumenta o engajamento. O diretor e o coordenador, a gente vai fazer determinada ação na escola, a gente quer fazer a revisão do PPP, a gente quer mudar algum determinado processo. Se ao invés de o diretor, o coordenador e o vice sentarem na sala e decidirem, mas eles abrirem para o grupo de professores poderem opinar, isso é mais produtivo, mesmo que, e processo democrático de decisão, não significa ter uma unanimidade, significa ter um consenso. Então, aquele grupo, mesmo diante das posições diferentes, eles entendem que aquilo foi uma decisão do coletivo. Então eu acho que você já traz um ponto importante, que é as pessoas poderem participar e opinar. Isso aumenta assim, consideravelmente o engajamento. Ouvindo você falar, Alex, uma coisa que fica muito forte é entender o papel da comunicação em todo esse processo, né? Muitas vezes a gente consegue coletivamente discutir e agir, né, delegar as atribuições, as atividades. No entanto, às vezes isso se barra por N motivos. Então, o que fica muito forte para mim na sua fala é que, mesmo quando a gente não consegue decidir e fazer juntos, porque existe algum comando, alguma orientação, é comunicar bem. Às vezes a gente peca nesse processo de que não fala exatamente o que está por trás de algumas decisões que inclusive já são impostas, já são instituídas para que a gente faça. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria agradecer a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos, por exemplo, a Glaucia, que está em Maceió, que está acompanhando a nossa conversa, a Silvana também em São Luís,
o Rodnilson em São Paulo também vem acompanhando esse nosso bate-papo, e a Elaine também aqui em São Paulo. E a próxima pergunta é ligado ao papel dessa liderança. Eu vejo que é muito forte o papel desse líder, não do chefe, para manter a equipe engajada. No entanto, a gente que muitas vezes está à frente desses grupos e que sofre uma tensão daquilo que se espera das nossas lideranças também, e ao mesmo tempo a tensão que se espera dos nossos subordinados, da nossa equipe, de estar sempre com o radar ligado para estar engajado também, né? Formar aquele exemplo. E aí, qual é o papel desse líder também, do engajamento desse líder, né? Como ele se engajar nesse processo? Porque para engajar o outro, eu preciso também estar engajado nisso. O que é que você tem para trazer? Primeiro eu queria dizer para as pessoas que estão aí que também podem fazer perguntas, né? Acho que fica mais rico a gente também ouvir de vocês quais são as dúvidas que vocês têm. A gente está aqui para poder também contribuir. Eu queria falar sobre 2 pontos. O primeiro da comunicação que você falou, e a comunicação é muito importante. O líder ou a pessoa que lidera ou que está à frente de um grupo, ela precisa cuidar de como ela comunica as coisas. E muitas vezes o desengajamento não ocorre pelo que a gente precisa fazer, mas pelo que a maneira como a gente comunicou que precisa ser feito. Né? E parece simples, mas, por exemplo, alguns princípios da escutativa, eles precisam fazer parte nesse processo de diálogo e de comunicação. Então, o líder, a pessoa que lidera os processos e que está lidando com as equipes de trabalho, ele precisa estar atento à maneira como ele diz, né, de que maneira eu comunico as coisas que eu estou dizendo, e à medida que eu tenho um feedback, um retorno das pessoas, será que eu escuto atentamente? Uma escutativa, por exemplo, ela passa pelo pressuposto de que a gente ouve olhando nos olhos, ouve com atenção, não interrompe a fala de quem está falando, e eu não fico naquele exercício de estar ouvindo e já planejando a minha resposta. A escutativa passa do pressuposto de que eu estou ali entregue para aquilo que a pessoa traz. Quando alguém olha nos seus olhos e diz o que está pensando, né, e percebe que a recíproca é muito atenta e cuidadosa, em geral as pessoas respondem dessa maneira também. Elas sentem quando uma pessoa está ansiosa ou correndo ou não está tão atenta e aquela pessoa que de fato está ouvindo. Isso aumenta o engajamento, porque por mais que a resposta que você dê para aquela pessoa não seja a que ela esperava, ela começa a ter clareza de que naquele momento é a resposta possível. E equipe engajada não significa que a gente não vai dizer não, ou que a gente vai dizer o tempo todo o que as pessoas querem ouvir. Em alguns momentos a gente vai dizer o que precisa ser dito, mas quando eu digo isso, né, com esse cuidado, isso bate no outro de uma outra maneira. Eu entendo assim, olha, ele fez tudo o que ele podia, e ele está dizendo aqui o que é possível nesse momento, eu vou entender que isso é possível, eu vou seguir adiante. E um outro ponto que você traz é, como é que a gente lida com a motivação e o engajamento de quem lidera? E a gente sabe que a posição de liderança ela é muito solitária muitas vezes. Né? Às vezes quem está ali, ou seja o diretor ou o coordenador, para a gente tentar nomear essas pessoas, ou alguém da secretaria, ou em outras equipes de trabalho, ele também lida muito com esse lugar de pensar muitas vezes sozinho. E às vezes ele também pode cair no processo de pouco engajamento com o que ele precisa tocar adiante. Isso é mais complexo porque a motivação ela é um fator intrínseco, né? Ela passa por fatores externos, mas ela também tem um elemento intrínseco. Então eu tenho que estar muito alinhado com aquilo que eu faço, com os objetivos que eu tenho no meu trabalho, com o propósito daquela minha ação, para eu poder recorrentemente produzir esse engajamento. Não significa que em algum momento você se desengaje, né? Isso é parte, nós somos seres humanos. O que a gente está tratando aqui é que de pessoas que recorrentemente não demonstram engajamento com aquele fazer. Pode ser que uma ação, o seu engajamento seja um pouco maior ou menor, em algum momento você esteja mais ou menos engajado, porém é preciso que também esta pessoa que lidera faça essa autorreflexão, inclusive de pensar em quais momentos eu percebo que eu não estou tão engajado com o que precisa ser feito. Eu sempre digo uma coisa que eu repito e que cabe para várias circunstâncias, que é: ninguém dá o que não tem, né? Então, se este líder ou esta pessoa não está muito engajado com aquilo que precisa ser feito, muito provavelmente ele vai ter dificuldade em tocar essa ação com a equipe. Então, vale uma reconsideração ali, uma reflexão para ele produzir esse sentido. E a hora que ele produz esse sentido, ele tem mais energia para poder falar com o grupo.
Ótimo. Antes da gente partir para a nossa próxima pergunta, que está chegando aí pelo nossa live, também tem algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Renata de Santo André, aqui de São Paulo, temos também a Bruna de São Bernardo do Campo, muito obrigado por estarem também nos acompanhando, e a Maria da Guia, também de Novo Gama. E aí nós temos uma pergunta que chegou para a gente, que é: o engajamento funciona em cascata, ou seja, escolas com gestores mais engajados tendem a ter professores mais engajados? Essa é uma pergunta da Renata Demarque de Santo André. Renata, ótima pergunta. Todas as perguntas são muito boas, né? Mas algumas em específicos elas sintetizam uma gama de coisas que são importantes a gente pensar. E quando você diz essa coisa do engajamento ocorrer em cascata, é quase se o meu engajamento é capaz de produzir engajamento no outro, né? Nem sempre, porém, quando você tem equipes com alto engajamento de trabalho, você cria ali uma cultura e um clima que é muito propício a que os indivíduos também comecem a aflorar esse engajamento. E o inverso também, né? Quando eu tenho equipes com baixíssimo engajamento de trabalho, você vai criando uma atmosfera, uma cultura e um clima propício para produzir o desengajamento. Então, é um pouco o efeito borboleta, as pessoas vão se contaminando, às vezes tem até pessoas que falam assim, olha, teve uma determinada ação, gerou um engajamento tão grande da equipe, eu não sei dizer de onde veio, eu queria replicar mais esse engajamento. Às vezes a coisa é tão orgânica também, e o líder tem que perceber. Quando às vezes o grupo começa a se mobilizar com o trabalho, e não foi nem ele que ficou incentivando aquele grupo, em algum momento se reconheceu com aquilo, e foi se contaminando, criou as lideranças situacionais, de repente eles colocaram de pé um super desafio, um projeto, um evento, sem a liderança estar ali, vamos, a gente precisa, enfim. Foi uma coisa que também é orgânica, isso acontece no processo de engajamento, né? A gente entender também que ele tem essa questão orgânica. Agora, voltando para o ponto da Renata, o que eu consigo dizer, e eu acho que vai ao encontro da sua pergunta, é que isso aumenta a possibilidade da equipe ser engajada. Então, quanto mais pessoas eu tenho engajadas no grupo de trabalho, isso aumenta consideravelmente a equipe, o engajamento das equipes. Às vezes, até em algumas escolas, o grupo é tão engajado que um determinado professor se remove para trabalhar naquela escola, mas aquilo é tão forte que ele não tem força, porque fica muito evidente quando você não faz parte, ele sai da escola. Ele fala, eu não consigo ficar aqui, porque o inverso também. Às vezes a pessoa vai super engajada para um grupo de trabalho, às vezes ali o trabalho pedagógico numa equipe está as pessoas estão tão desengajadas que aquilo começa a te contaminar e você fala, não consigo seguir aqui. Então essa energia ela também vai contaminando as pessoas que estão ao redor. Ótimo. E aí, Alex, você trouxe um ponto focado nas equipes e nesses múltiplos perfis que a gente lidera, que a gente trabalha cotidianamente. E aí, pensando na educação, nas redes públicas, existe um fator que a gente, conversando com gestores, com as lideranças de secretaria, que sempre é um ponto de atenção, como manter o engajamento e acompanhar, por meio de situações práticas esse engajamento, nessas equipes que estão estáveis. Então a gente tem um grupo de professores no qual passaram por um processo e se sentem muito seguros de fazer o trabalho da maneira que ele considera correta, independente de estar alinhado ao projeto político-pedagógico da escola, ou o trabalho que a rede preconiza e prioriza. Como é que essa liderança pode agir para engajar, não pela questão do autoritarismo, mas lidar com esse cenário por meio do engajamento? Esse ponto do Thiago é muito importante porque a gente derruba uma tese que é muito comum da gente ouvir, de que o engajamento tem a ver com a questão da responsabilização, da premiação, ou, por exemplo, uma pessoa que tem estabilidade no trabalho não poderia produzir engajamento. Esse é um ponto importante porque engajamento não tem a ver com a idade da pessoa, não tem a ver com o tempo que ela está no lugar, não tem a ver com o regime de contratação dela, se ela é contratada, se ela é estável, se ela tem a ver com a minha relação com a tarefa, com a minha relação com aquele objetivo que foi estabelecido, né? Tem a ver com o meu fazer e a minha relação com o sentido e o propósito daquele trabalho. Quanto menos sentido e menos propósito eu ver, menos eu me engajo. Isso acontece com uma pessoa que tem 60 anos, que tem 20 anos, que acabou de chegar, que é temporária, que é concursada. Isso não tem a ver com esse regime.
de contratação. A gente tem que derrubar um pouco, porque a gente pode fortalecer a ideia de que quanto mais instável for o seu processo, mais engajado você vai estar para manter a sua posição, e não necessariamente. O engajamento, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é... Vamos pensar o seguinte, né? A gente está falando de equipes de trabalho engajadas, não só o indivíduo engajado. Às vezes o indivíduo está mais engajado com aquele assunto, porque ele gosta mais do tema. Mas como é que eu produzo isso num grupo? Eu gosto de uma analogia, né, da gente imaginar as pessoas num barco e cada um está com um remo indo para o lado. Sabe quando a gente percebe que as pessoas estão cada um puxando e a gente não sai do lugar? Uma coisa que fortalece o engajamento é um objetivo comum, público, claro, de conhecimento de todos. E todo mundo sabe que, embora eu tenha ali uma parte daquele processo, essa minha parte contribui para o todo. E muitas vezes o todo não está claro. As pessoas, elas estão olhando as suas partes e elas não têm nem clareza de como aquela parte impacta no todo. À medida que essa liderança, as equipes começam a tornar, olha, Thiago, o que você faz, seja qual for a natureza do seu trabalho, ele no pequeno ele é feito nesse nível. Então você faz a merenda da escola, ou você recebe os protocolos no processo de nomeação do servidor. Mas isso tem a ver com este todo. Então eu preciso ter, extrapolando a analogia, eu preciso fazer a merenda para os alunos estarem bem alimentados, porque uma criança bem alimentada consegue aprender mais. Isso impacta no aprendizado. Você que protocola, sei lá, as nomeações, a gente precisa botar os professores nas escolas, porque os professores estando nas escolas, a gente consegue ter as aulas sendo ofertadas. Quando eu vou percebendo que a hora que eu falho nessa cadeia, eu impacto lá na ponta e às vezes eu não estou naquela ponta, eu vou percebendo que o meu remo também tem que ir para esse lado. Então, como é que eu consigo preparar melhor a merenda para alimentar melhor os alunos, ou alocar os professores de maneiras mais adequadas para conseguir produzir uma educação de mais qualidade? E isso tem um estudo que foi feito na Inglaterra, e ele é muito legal de falar. Ele foi uma pesquisa que foi feita e ela ia medindo índice de felicidade dos profissionais com rentabilidade média, né? E aí, basicamente, o estudo era assim: quanto você ganha e qual o seu índice de realização profissional. A grosso modo, sintetizando muito o resultado da pesquisa, ela vai percebendo que tem uma inclinação contínua até uma faixa salarial, né? Tem um momento que nem a diferença de salarial é o que muda a questão do engajamento. O que muda são esses outros fatores que a gente está falando. Tem um momento que ela começa a estabilizar e os pontos ficam dispersos. Isso quer dizer que você já não tem uma relação entre ganhar mais, aumenta a felicidade. Aí vai do indivíduo do trabalho que ele está fazendo. Eu acho que esse ponto é importante situar, porque ele retorna aqui na primeira premissa de que o engajamento está... Um feedback engaja as pessoas. Dizer se você está indo ou não ao que deveria ser feito da atividade engaja as pessoas. Todos esses pontos engajam as pessoas. E eu queria trazer mais um ponto, eu estou me estendendo aqui na resposta, mas eu acho que é uma pergunta que englobou vários pontos, que é das equipes serem um pouco mais autogerenciadas também. Hoje o trabalho vem mudando de configuração, né? E quanto mais as pessoas entendem que elas podem se organizar para fazer os trabalhos, isso também aumenta o engajamento. Esse conceito até de equipes autogerenciadas, ele é novo, né? Não significa que todas as tarefas e todas as pessoas da equipe elas precisam se autogerenciar, mas os estudos têm mostrado que principalmente as pessoas mais jovens, as novas gerações, elas valorizam a liberdade no trabalho e o processo de tomada de decisão. Então nem sempre é aumentar a receita ou aumentar a remuneração. Às vezes é o reconhecer, deixar o outro opinar, decidir um pouco mais, isso aumenta o engajamento. Então percebo que fica muito presente na sua fala a ideia de dar valor ao trabalho que essa equipe realiza, para que eles possam se sentir fazendo parte disso, né? Antes a gente partir para algumas perguntas que chegaram, agora a gente tem uma grande participação do Norte e Nordeste do Brasil. Nós temos aqui a Suelen, nós temos a Juliene, a Eusani de Porto Velho, também nós temos o Everton de Caruaru, Alex está nos acompanhando, Carminha Mendes do Piauí e a Heloísa de Alagoas também, que está nos acompanhando. Chegaram aqui mais algumas perguntas. A primeira
Qual a diferença entre participar e estar engajado? Essa é a pergunta da Janaína de Santo André. Um beijo para a Suelen e Juliane de Porto Velho, são pessoas de equipe de secretaria e é bom ver vocês aqui com a gente, e outras pessoas de secretarias que estão aí participando, a gente sabe dos desafios que fazem parte de produzir engajamento quando a gente está dentro da Secretaria de Educação. E a participação, eu diria que a participação é parte do processo de engajamento. Então, como eu disse lá no começo, o que é uma equipe engajada? Uma equipe que está motivada, que está envolvida, que participa, mas a participação ela é uma estrutura do processo de engajamento. E a participação ela tem níveis, né? Então a gente tem alguns autores, como a própria Heloísa Luque, que vai dizer que você pode ter a participação de várias maneiras, né? Desde a presença, onde eu estou ali, quando eu opino, ou quando eu saio com algumas responsabilidades, porque eu estou participando tão ativamente, isso eu estou mais próximo do engajamento. Então, a participação é uma parte do engajar-se. Perfeito, Alex. Chegou uma pergunta também da Maria da Guia, de Novo Gama, que é como lidar com as lideranças negativas no grupo? Maria da Guia. Esse é um ponto desafiador, porque essas lideranças, quando a gente consegue mapear, significa que a gente já está um passo adiante em relação à solução desse problema. O grande desafio é quando essas lideranças existem, mas elas vão ali minando o grupo sem quem lidera perceber. Ele não sabe de onde vem aquela onda do mal, vamos dizer assim, né? Tem as ondas do bem e a onda do mal. Ele percebe que tem um ruído, mas ele não consegue perceber. Acho que quando você já percebe quem é a pessoa e as estratégias que ela usa para produzir o desengajamento, isso já te dá elementos para pensar o que eu preciso fazer para diminuir. E eu acho que o ponto de partida é o diálogo. A gente precisa ouvir, entender qual é a origem desse desengajamento, né? Então, em instituições públicas é muito desafiador o processo de responsabilização das pessoas e de estratégias para poder aumentar o engajamento, porque a gente esbarra em algumas questões, né? Mas independente da função, né? Se eu sou servidor público ou se eu sou da iniciativa privada, eu acho que iniciar um processo de diálogo para tentar mapear e tentar identificar em que medida, muitas vezes, o desengajamento ele está pautado numa resistência. E essa resistência, muitas vezes, ela está ancorada no medo, no receio, na insegurança. Então, muitas vezes, a resistência ela se dá porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho receio das mudanças que estão mudando, do que está acontecendo, eu estou inseguro com o que está sendo proposto, e aí qual que é a minha resposta? Eu não vou fazer, mas eu não vou fazer sozinho, eu vou começar a engajar outras pessoas para não fazerem junto comigo, né? A gente sabe que quando a gente desindividualiza as pessoas, vem a força do grupo, o famoso efeito manada, é mais fácil de eu me esconder, não sou eu, é o grupo de professores. Mas eu preciso mapear quem é todos os professores. Então, à medida que eu converso e vou entendendo, eu vou vendo quais estratégias usar para aquelas pessoas. Então, não tem receita de bolo, né? Não tem um guia, mas eu acho que é identificar as pessoas, dialogar, entender a origem dessa resistência e atuar nesse problema. É não fechar os olhos, né, Alex? Tem uma outra pergunta também aqui do Rosnilson, que chegou para a gente, que é, na formação de adultos, na realização de atividades complementares, o engajamento é um desafio. Então, como a gente pode pensar possibilidades para mudar essa realidade, Alex? Na formação de adultos. Esse é um bom ponto, Rodnilson, porque quando a gente está formando, eu também sou formador de adultos, né? O adulto tem a questão da experiência, ele vem com uma bagagem histórica dessa construção que é ser um professor ou um gestor. A gente precisa produzir, falando de formação, pautas formativas que potencializem o engajamento. Muitas vezes a gente estrutura uma pauta formativa que deixa inclusive as pessoas com pouca interação, pondo pouco a mão na massa, falando pouco sobre as coisas que elas sentem, e você vai reprimindo. Na primeira oportunidade que aquele indivíduo adulto tem, a maneira como ele se coloca é a resistência
é o desengajamento. Então eu acho que à medida que a gente cria nos processos formativos fóruns nos quais as pessoas possam dizer das dificuldades que elas estão vivendo, que mais uma vez a gente volta na pergunta anterior, né? A falta de engajamento muitas vezes ela está ancorada na resistência, no receio, na insegurança e no medo. Então pensar estratégias formativas que potencializem, criem espaço onde as pessoas possam ter momentos para não só falar dos desafios que elas estão vivendo, mas também de quais os possíveis encaminhamentos. Porque a gente, muitas vezes, também não reconhece que as soluções dos problemas podem estar naquelas equipes. Aí a gente volta para a premissa do engajamento. É sempre alguém que tem que dizer o que a gente precisa fazer. A gente precisa também, em alguns momentos, quebrar essa estrutura e dizer, olha, vamos pensar no problema, mas a sequência do problema é pensar na solução. Então essa é uma estratégia que ajuda as pessoas a sair daquele discurso da queixa e ir para o discurso, ok, temos problemas, mas o que a gente pode fazer diante das condições que a gente tem para poder resolver os problemas? Chegou outra pergunta para nós também aqui do Everton Albuquerque. Ele pergunta, o que dizer sobre a responsabilização do gestor com os fazeres pedagógicos numa perspectiva de gestão de pessoas, considerando o ambiente escolar e a ética? Tem muita coisa. Como que é o nome? Everton. Everton, tem muita coisa. Você fala de ética, você fala de responsabilização, você fala do papel do gestor. A gente tem um grande desafio no nosso país que está vinculado ao fato de que os nossos gestores eles não foram formados para serem gestores públicos, a serem líderes. Uma grande parte deles vieram com uma formação da docência. E são habilidades e competências extremamente diferentes. A gente pode ter um excelente professor que, ao ser designado para a função de diretor de escola, ele não vai ser um excelente diretor. Então, será que, o primeiro ponto é, esses profissionais estão formados para os desafios que envolvem a gestão pública? Se não, como é que a gente tem formado essas pessoas? O outro ponto que você traz é a questão da ética, né? Da ética no seu fazer. E aí, a famosa pedagogia do exemplo, ela é uma boa estratégia do que mais do que a gente dizer, a gente precisa fazer, as pessoas ao nosso redor precisam fazer, a gente precisa ser menos omisso com quem não faz. Muitas vezes as pessoas, elas veem práticas que não têm ética, mas no exercício da omissão, de eu não vim, a culpa não é minha, a gente vai condicionando e estruturando essa cultura, onde as pessoas não fazem aquilo que é a sua responsabilidade. Então, é muito comum, não é muito comum, mas acontece de a gente presenciar a ausência de ética na gestão pública, na docência ou em outros cargos públicos, e a gente também não buscar os fóruns ou os espaços de questionar e de criar uma estrutura que façam com que a pessoa precise responder sobre aquilo ou dizer sobre aquilo. Então, enfim, são muitos pontos, Everton, que você traz, mas eu acho que vale a pena enfatizar da gente também ver o nosso papel nesse processo e olhar mais para a formação dos gestores, para eles poderem, de fato, liderar esses processos com mais tranquilidade. Alex, nosso bate-papo está sendo muito bom, está chegando muitas perguntas. Eu peço licença a você que está nos acompanhando, está fazendo as perguntas. A gente está muito feliz em ver a quantidade de pessoas participando. No entanto, a gente vai encerrar com duas perguntas agora, que eu vejo que elas se complementam bastante. Mas a gente se compromete a que cada pergunta que nós recebemos, a gente vai, nos comentários dessa live, deixar as respostas para que a gente possa continuar esse diálogo que não se encerra aqui. Mas de antemão a gente já agradece a participação de vocês. Então, as duas perguntas que eu vejo que tem muita similaridade, que é do Marcos Alcorso, que ele pergunta: como ser engajado dentro de uma equipe quando a liderança não propicia esse ambiente? E um outro ponto que eu vejo que conversa bastante é da Juliene, que ela fala como intervir em situações que a liderança tem dificuldades em receber a contribuição da equipe numa determinada ação. Marcos e Juliene, duas ótimas perguntas. A primeira do Marcos, ele fala sobre quando a liderança não favorece o engajamento. Isso é um grande desafio porque o lugar do líder ele é muito importante, né? A gente costuma dizer que uma analogia aí ele é um maestro que está regendo uma orquestra, mas todos esses musicistas e esses instrumentos têm que estar afinados para a sinfonia ser boa. Porém, quando este maestro que rege a orquestra,
ele está dando os comandos equivocados, é muito difícil da gente produzir uma sinfonia boa, né? Porque imagina, quem entende de música mais do que eu vai saber que acenar para um lado ou para o outro pode fazer com que o ruído não seja muito positivo. Então, o primeiro ponto é que o ideal seria que alguém superior a esse líder, muitas vezes as estruturas, elas têm mais camadas, né? Não para naquele, às vezes tem alguém que está acima dele, que é importante ter essa sensibilidade de perceber que talvez aquela pessoa não tem um bom perfil para liderar aquele projeto, aquele trabalho, aquela estação, ou talvez ela precise ser desenvolvida para aquilo. Quando essa pessoa está na última camada, né, do nível, às vezes essa força vem de baixo, porque a gente também precisa entender, é lógico que depende da estrutura, depende, algumas pessoas se sentem intimidadas a poder questionar, no setor público essas coisas acontecem com mais tranquilidade, mas muitas vezes a equipe que está sendo liderada, ela também começa a exercer uma pressão sobre esse liderado e uma influência no sentido de mostrar que alguma coisa ali não está ocorrendo muito bem, né? Então algumas pessoas elas se encorajam sim, tomam a voz e devolvem para quem lidera de que precisa rever, assim não está fazendo sentido, e aquilo vai ganhando cor, aquilo vai ganhando corpo, mais gente vão pressionando, e aí tem uma hora que essa pessoa ela precisa recuar, ou dar voz para esse grupo, ou criar líderes situacionais, enfim, são algumas das estratégias, né? Mas esse é um ponto. A pergunta da Juliane, que eu quero emendar para a gente fechar, é como intervir em situações em que a liderança tem dificuldade em receber a contribuição da equipe. Esse é um outro ponto, porque é quando o líder ele fere na premissa, Juliane, da escuta ativa, a gente tem um super desafio. Por quê? Este lugar da liderança ele exige um nível de consciência do processo de trabalho que ele tem que ser acima. A gente está falando de pessoas que têm mais habilidades do que aquelas que estão sendo lideradas. Então a gente precisa pensar muito bem quem são essas pessoas. Se essa pessoa é resistente demais a ponto de não ouvir o que aquele grupo está trazendo e não abrir espaço, essa é a receita perfeita para produzir desengajamento. Porque talvez ela vai seguir ocupando aquele lugar e as pessoas que estão sendo lideradas já não veem mais legitimidade naquele papel, não se conectam com ele. Isso a gente tem em muitas equipes de trabalho, que é quando quem está sendo liderado não vê essa liderança inspiradora e aí você vai criando ali uma relação meio pro forma, né? Quem lidera vai dando comandos que aqueles que estão sendo liderados não entendem porque não percebe um canal de penetração, no sentido de, aquilo que eu falo, essa pessoa ouve e me devolve. Então, eu vou voltar aqui no começo da nossa fala, não é fácil ocupar esse lugar. E o nosso diálogo aqui, Thiago, não foi no sentido de culpabilizar quem lidera, eu acho que tem um exercício de grandeza em assumir esse posto, né? Quem assume a liderança, essas pessoas são muito vidraçaria, né? Então é preciso apostar na formação dessas pessoas, mas uma vez ocupando esse lugar, eu preciso hoje, em 2018, considerar algumas coisas, né? Porque as pessoas têm mais autonomia, mais participação, buscam propósito, buscam sentido. Então, pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com isso, em geral, marcam a vida de quem é liderado, né? De quem está sendo liderado. Quando um líder está com essa energia e preocupado com essas questões, aquele que está sendo liderado fica muito positivamente marcado. E eu acho que é isso que todo mundo está tentando buscar. A gente vai colocar no fim da live algumas referências para aprofundamento. Eu estou lendo um livro recentemente que ele chama Reinventando as Organizações, ele vai estar as referências lá também. É do Frederic Laloux, fala com todos os tipos de organizações, público, privada. Então, e aí a gente toca num outro assunto que a gente precisa estudar, se formar. Então aqui a gente fez um bate-papo curto, sem a pretensão de responder todas as perguntas, mas aqueles que se viram em algum momento, em algum comentário, precisa fazer um mergulho um pouco mais profundo e a gente está aqui à disposição para isso. Muito obrigado, Alex. Queria agradecer a gente conversar sobre esse assunto que é tão presente no nosso dia a dia. Eu acredito que fica muito forte para a gente, como liderança, como parte dessa equipe, é o valor dessa comunicação, é o valor da gente entender o nosso propósito dentro desse trabalho, independente de qual esfera, independente de qual local, porque a partir dessa comunicação bem estabelecida, desse olho no olho, desse cuidado, é que a gente consegue avançar e com muita transparência, né? E responsabilização e ética no nosso trabalho. Como eu falei, algumas perguntas não deram conta da gente discutir aqui,
mas a gente vai responder a vocês nos comentários. A gente queria agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, Maria Luciene, lá do Piauí, que também tem nos acompanhado, Ana Paula Mendes, de São Paulo, Josefa de Juazeiro do Norte. Eu espero que logo mais a gente se encontre na nossa próxima live. Muito obrigado, boa noite. Boa noite e obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, tchau.